em Efésios que nós somos um só corpo e vivemos uma só esperança, porque fomos batizados em um só batismo, porque vivemos em uma só fé, porque servimos a um só Senhor. É uma só fé, mas essa fé tem medidas diferentes. A fé, vamos entender que a fé ela é elástica. Diga para o seu irmão, a fé ela é elástica. Você precisa puxar ela, senão ela tem. E o que é que vai nos ajudar a ter essa fé mais elastecida? É o exercício da fé. Agora sim, eu vou confessar também já um pecado. Aqui eu gosto de confessar meus pecados publicamente. Eu tenho problema com confiança. Por que, Messias? Porque eu já fui muito ferido. E ferido em níveis de sofrer depressão profunda e sair de 84 quilos para 52 quilos, com 1,84 m de altura. Por que fui ferido na confiança? Por pessoas, por amigos, por líderes. Só que no período que eu estava vivendo esse processo, eu entendi que eu só conseguiria ter fé em Deus se eu tivesse fé no irmão, na irmã, e pai e mãe da pessoa que está indo lá. Por quê? A palavra fé, ela é traduzida pelo termo confiança. Então, assim como nós não vamos conseguir amar a Deus, que nós não vemos se nós amarmos o nosso irmão que vemos, nós também não vamos ter fé no Senhor, se nós, ou seja, nós não vamos confiar no Senhor, se nós não confiarmos no... mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia. Rapaz, não isole o versículo não. Vale a Bíblia. Ali é outra. Paranauê, lá em Salvador, meu pai era velho de capoeira, antes de se tornar pastor, então posso falar assim, Paranauê. Você tem que estar aqui no capoeira. Eu estou dizendo, sou professor. Mas só vamos ter fé e confiança no Senhor se nós tivermos fé uns nos outros. E isso é um exercício. Amor da minha vida me ensina, me confronta, me converte. Se eu não for aprovado por ela, eu não sou legitimado para servir. Você tem coragem, negão, de submeter a sua esposa? Estava conversando com ela, você é a única pessoa que pode validar tudo que eu vi. Não interessa se eu curo, se eu vejo se eu pouco, se eu expulso demônio, não interessa. Mas se você não me reconhecer, eu não estou validado para o ministério. Mas não é a igreja que reconhece o ministério? No sentido da ordenação, Mas se ela não me validar, tudo aquilo que eu vou estar fazendo no serviço vai ser interferido, porque as minhas orações vão ser interferidas se eu não tratar ela da forma que ela precisa ser tratada. Está a fim de abaixar a cabeça? De amassá-la? Ela está me olhando para a minha cara ali, olha. Está a fim de amassar o ego? Precisamos desenvolver confiança uns nos outros. E isso é um exercício. Como é, rapaz? Que coisa está isso? Vá se relacionar com as pessoas. Sabe o quê? Diga para seu irmão. Quem não se relaciona é porque não confia. E se não confia, não tem fé em Deus. Deus é mais. Com todo respeito. Quarta, lembra? Quinta, solitude. Solitude. Ô, gente, quando eu vi a irmã ali tomando café, eu fiquei com vontade. Se tiver algum obreiro, alguma glória a Deus, eu fico assim. Deus vai honrar. Deus já está honrando, eu sei. Mas vai honrar 4 dedinhos sem açúcar. Vai eu continuar com essa cara feia assim. O quê? Solitude.
a quinta disciplina espiritual que precisa ser restaurada é a solitude. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: meu irmão. Meu irmão. Cala a boca. Meu irmão, diga. Guarda a língua. Fala, Deus. A gente ri assim, mas isso é extremamente sério. A solitude, ela está relacionada a sair do barulho, sair da confusão. Tem pessoas que dizem que é isolamento, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. A solitude tem a ver com se conter, para observar o Senhor e observar os outros. Mas ela também está relacionada com o processo de fala. Então, exemplo, eu tive vários problemas emocionais. Ainda tenho. Qual a diferença? É que há 7 anos atrás eu não sabia lidar com eles. Hoje eu sou um homem ferido por eles e consigo, pela misericórdia de Deus e por meio do Espírito Santo, servir pessoas que sofrem as mesmas condições que eu sofria. Ah, porque Deus transformou a sua dor no seu ministério. Pode até ser, mas isso está relacionado a compreendermos os processos que nós vivemos. Porque todo o processo da vida, ele é... Obrigado. Isso aqui é avivamento. Todo o processo tem esse açúcar. Esse açúcar. Porque eu acredito que o açúcar tira o gosto do café. Então, olha só que extremo importante. Eu sofri de depressão profunda, ansiedade. A depressão, ela conseguiu ser estancada, mas a ansiedade, sério, eu estou bem, mas do nada dá uma vontade de infartar por causa da ansiedade. Eu estou bem, estou tranquilo, de repente eu já percebo aquele negócio ruim dentro de mim. Aí eu digo, eu vou agora, porque eu acho que eu estou endemoniado. Eu vou logo nela, rapaz. Porque de fato, só que, sabe o que foi que me ajudou a dominar a ansiedade? A solitude. Me tornar mais reservado, mais contido, falar mesmo. Eu ainda sou muito acelerado, quem me conhece sabe, falo pelos cotovelos. Mas para o que era, pelo amor de Deus. Então você sabe qual foi o exercício que eu comecei a fazer? Ficar 7 dias sem falar. Será que você consegue? Você consegue? Pelo menos uma manhã, irmão, exercite. Ah, mas eu não aguento quando aquele homem... Fala, Deus. Quando aquele homem vai cozinhar e suja tudo. Eu não aguento. Esse menino parece que está com... Não para quieto. E aí tem que falar. Pô, irmão, exercita o silêncio. Diga de novo, irmão. Cala a boca, abençoado. Só que, além disso, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos aumentar o nível um pouquinho. Vamos aumentar o nível um pouquinho. Existe algo no nosso meio chamado espírito de murmuração. Isso é um demônio. E quando eu falo que é um demônio, não é por conta do jargão que a gente usa cultural, não. Mas quando eu falo que é um demônio, é um espírito maligno. Então deixa eu te dizer uma coisa. Oração, música, profecia, pregação, tudo isso não tem como fluir de duas fontes. Ou é água salgada, ou é água doce. Se você está carregando um espírito desgraçado aí de murmuração, qualquer coisa que você faz, infelizmente, vai se tornar maligno. O espírito de murmuração não está só relacionado a reclamar,
mas fala sobre não devotar ao Senhor graça, honras de graça, ações de graça. E aí, de dezembro para janeiro, o Senhor começou a me visitar, e aí eu comecei a ler Isaías 57, e eu fiquei quase 15 dias lendo Isaías 57. E aí ele diz sobre o espírito de murmuração de um povo que amava a lei do Senhor, que praticava a justiça, que jejuava ardentemente, mas que carregava um espírito de murmuração. Mas chegaria o tempo que Deus produziria o fruto dos lábios. O porquê eu estou falando disso aqui com vocês? Porque eu sei o quanto isso tem mudado. De dezembro para cá, isso tem mudado. A gente que trabalha nessa questão do ofício profético, às vezes a gente consegue acessar algumas coisas, visão aberta. Isso acontece comigo às vezes. E um dia eu estava em casa, ela estava na cama, lendo as Escrituras. Eu também estava lendo as Escrituras. E de repente, eu vi um espírito maligno saindo de mim. Como assim, rapaz? Você estava possesso? Você estava com legalidade? O que estava acontecendo? Para te falar a verdade, eu não sei o que estava acontecendo. E não me interessa saber. Mas eu vi saindo de mim um espírito, mais ou menos 1,50 m. Era um homem com a cabeça raspada. E ele tinha saído de mim, tinha parado assim na frente da cama. E quando eu olhei para ele, automaticamente veio espírito de murmuração. Eu fui dormir, cochilei, apaguei na noite. Quem é que aparece de novo no sonho? O desgraçado, rapaz. E aquilo ali começou a me gerar uma angústia, mas ao mesmo tempo um temor. E aí o Espírito de Deus começou a me mostrar na minha vida quais eram os comportamentos que eu tinha que eram produzidos por causa dessa influência. Irmão, entenda, não é que eu estava possesso, não. Eu acredito literalmente nisso, porque não tem como o Espírito Santo dividir uma casa. Mas eu acredito que existiam condutas e comportamentos meus que estavam subjugados pela influência desse Espírito. Então eu comecei a ver claramente vários comportamentos e situações que eu tinha que eram produzidos pelo espírito de murmuração. E aí, eu falei, caraca, eu comecei a chorar de desespero. Eu falei, cheguei no instituto onde eu trabalho, falei com outro irmão lá que também é um profeta de ofício. E aí a gente conversando ali, eu comecei a ver que isso estava dentro da casa de mania. E que essa liberdade de atuação do espírito de murmuração na minha vida tinha sido construída por causa da forma que meus parentes viviam a vida. Como assim, velho? Manhã reclama demais. Manhã não dá glória a Deus por nada. Manhã tem uma boca de que, poxa, e não sei o quê, e que nada, e é isso, pá. Aí convergiu essa experiência com Isaías 57, quando o Senhor diz que restauraria o louvor dos lábios, o fruto dos lábios. Então eu comecei a entender que para confrontar e quebrar a força do espírito de murmuração em mim, eu tinha que, ao invés de reclamar e protestar e explodir e falar mal, para de falar mal. Deus está vendo. E se você não se arrepender, o bicho vai pegar para o seu lado. Para de falar mal. Isso é sério. A Bíblia diz em Tiago que a língua é o único órgão do corpo que é inflamado com o fogo do inferno. E eu percebi que eu estava vivendo essa função. Messias, você já conseguiu? Ainda não, estou no processo. Estou aprendendo ainda.
mas um dia eu acredito que eu vou conseguir. Substitua a reclamação e a murmuração por ações de graça. Tá certo? Então a solitude é essa disciplina. Está relacionado com você falar quando você precisa falar e se calar quando você precisa se calar. Tem a ver com você não reclamar e, ao invés de reclamar, submeter ao Senhor ações de graça. Eu não escutei nada. Acho que ia tomar aqui. Sexta, né? Sexta disciplina. Escreva aí: generosidade. A generosidade, ela está relacionada à oferta. A doação. Abrir mão daquilo que você possui a benefício de uma outra pessoa. E aí você sabe o que é que acontece comigo? Muito. Teve uma vez, só para você entender, eu estava falando do espírito de murmuração, né? Sabe esses docinhos assim que vende na venda? Dele bom e tal, jejum, não sei o quê. Um doce que eu era viciado era paçoca. Rapaz, você quer ganhar meu coração? Me deu uma paçoca. Gostava daquele trem ali. Só que teve uma vez, ainda na casa de manhã, isso tem muitos anos, uns 8 7 anos por aí. Eu comprei 5 paçocas e deixei dentro da geladeira para depois do almoço eu ir lá. Rapaz, eu acabei de almoçar, fui na geladeira, quando eu procurei a paçoca, cadê? Cara, isso com um nível de raiva. Que eu sou bravo, foi bom, olhe por mim, para que eu me torne um homem mais contido pelo Espírito, minha esposa sabe. Eu fiquei injuriado, comecei a falar, que nada, rapaz, aqui nessa casa é assim, que não sei o quê, e que não sei o quê, e que não sei o quê. E tá eu lá, quase 10 minutos falando por causa de uma paçoca, o Espírito veio e falou: é assim que você é meu filho? Se por causa de uma paçoca você está se comportando dessa forma, o que aconteceria se fosse uma coisa mais grave? É só uma sinalização para você entender como funciona o espírito de murmuração, tá certo? E aí, eu olhei, de repente, manhã, tinha pegado as 5 paçocas e colocado na gaveta debaixo da geladeira. Eu nunca soube que eu poderia chorar e me arrepender e sofrer por causa de uma paçoca. Você fica aí, mas assim, fui constrangido e arrependido e ferido. Eu fui ferido pelo Senhor por causa de mim mesmo. Aí eu peguei as paçocas assim, fiquei com tanta raiva que eu peguei aquele demônio daquela paçoca e eu esmaguei assim, ó, e não comi. E aí, quando eu de lá para cá, comecei a me controlar. Porque esse domínio de conter ao desejo que pode nos levar ao pecado é a 7ª ou 8ª? A 7ª disciplina espiritual, que é o jejum. Quer fazer pergunta? Pode perguntar. Tá certo.
pedir agora, Deus me perdoa. Mas eu pedi a Deus. Tá vendo? Eu já vivi isso. A 7ª disciplina é o jejum. O dia desse episódio da paçoca, eu peguei aquele negócio. Eu fiquei com tanta raiva que eu espatifei tudo e joguei no lixo. E ali eu comecei a reprimir os meus desejos que poderiam me fazer pecar. E esse é o jejum bíblico, que é a 7ª disciplina espiritual que a gente vai falar agora. Então o jejum, irmão, não está relacionado só a você se abster na alimentação, não, como muita gente pensa. Então tem gente que fica sem comer de manhã e acha que está jejuando. Você está enganado, rapaz. Você está desnutrindo o seu corpo. Tá certo? Mas na Páscoa, Deus estabelece para o povo de Israel um padrão alimentar. Você sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é um pai que se alimenta, que se alegra e se preocupa com a alimentação dos seus filhos. Deus estabelece um padrão alimentar na Páscoa. Eles tinham que comer ervas amargas, ela me lembrou ali, pão asno, que é o pão sem fermento, não podiam comer alimentos cozidos. E Deus também dá uma lista de alimentos, como a aveia. Deus proibiu o consumo da aveia na Páscoa, rapaz. Vai entender. E o porquê isso? Porque, olha para o irmão que está ao seu lado e diga: aquilo que você come, ou te santifica, ou te prejudica. Fala a Deus. Vamos elevar o nível um pouquinho? O jejum, irmão, não está relacionado só à abstenção alimentar, mas está relacionado em você abrir mão de todos os instintos carnais. Então tem gente aí que é apegada no celular. Eu que o diga, teve um período aí que a minha esposa estava pegando no meu pé, porque sabe esse negócio de história de YouTube? Porque eu gosto muito de construção civil. Tá certo? Então, sempre tinha ali histórias de manutenção, a galera fazendo uma ferramenta nova, pintando uma parede, botando coisas de gesso. Então, eu gosto de ver essas coisas. E aí, eu pegava o celular e pá. Ela, 30, 40, uma hora de relógio, vendo história. E ela começou a puxar meu olho: rapaz, você está vendo muita história, você está muito no celular. Eu comecei a me ligar e diminuir mais a frequência da utilização. Então, olha que coisa interessante. Um comportamento que eu tenho, que aparentemente não é prejudicial para mim, porque tem a ver com a minha satisfação, que é ver coisa de construção civil, estava tirando a tranquilidade da minha esposa, estava gerando incômodo na minha esposa. O que é que eu preciso fazer? Não é, eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. Eu não fico só com vontade logo de diminuir o mas arrumar logo na parede. Você sabe por quê, irmão? Porque a gente tem que ser radical. Gabriel, eu estava falando com minha esposa esses dias, eu tenho saudade do tempo que eu vivia como nazireu, 4, 5 meses sem cortar o cabelo. Eu não tenho muita barba, minha barba é toda falhada, mas ficava com aquela barba de Merlin, assim, aquelas barbas de borda, de bigode. E eu fazia jejum de 40 dias, de 15 dias, pão e água, saía descalço pela rua, vestido de pano de saco, em todo canto que eu chegava, levantava as mãos aos céus e começava a proclamar. Aí de repente, quando eu olhava, estava lá 3 pingus na minha frente. Aí uma pessoa na rua vinha pedir oração, você colocava a mão, a pessoa caía mundial. Porque viver uma vida de devoção e contentamento, na maior parte das vezes, Gabriel, está relacionado a você perder um rosto para ganhar uma voz. Está relacionado a você desprezar a beleza física. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Para ganhar uma voz, para ganhar uma estrutura de um homem maduro, de uma mulher madura, que tem a capacidade dada por Deus de instruir os mais novos. Olha o que sabe, está falando isso com a esposa ontem. Olha o que sabe, Salomão disse. Olha o que Salomão disse, cara. Eis que assentei-me para ver o que os homens faziam debaixo do sol. Você sabe o que Salomão está fazendo aí?
aquilo que voinha costumava fazer. Ele sentava ali na porta de casa para ficar vendo a vida dos outros. Era isso que Salomão estava fazendo. E você sabe qual é o mais impressionante? Um dia, Salomão estava sentado na porta de casa, na varanda do palácio, e ele viu caminhando pelas ruas da cidade a sabedoria. O que é aquilo ali? Ele começou a desenvolver observação sobre tudo aquilo que estava debaixo do sol. A forma que as pessoas viviam, como elas viviam, por que elas viviam, como elas faziam, por que elas faziam. E observando isso, Salomão encontrou a sabedoria. Por isso que ele escreveu Eclesiastes. A gente consegue ficar sem fazer nada? A gente acha que vai ser a síndrome do ministério. Para ser reconhecido, faz mais. Porque quer uma ordenação, um reconhecimento, trabalha o triplo. Será que a gente consegue ficar sem fazer nada? Simplesmente observando? Abrir mão da tentação de querer trabalhar e trabalhar, fazer e fazer, conquistar e conquistar, possuir, para sentar e não fazer nada. O jejum está relacionado a não submeter a maior parte das vontades que nós temos. Por que, Messias, a maior parte das vontades? Porque tem algumas vontades que são do Espírito. Mas a grande parte das vontades que nós temos não são vontades geradas pelo Espírito, são vontades geradas pela nossa natureza carnal. Então, quando eu quero muito uma coisa, eu estou orando, uns 2 anos, eu estou orando para Deus me abençoar com o Celtinha. Que o que a gente está vivendo hoje carecendo de um carro. Eu quero lá saber, rapaz, esse negócio vai ficar aqui, vai passar sempre terra, eu vou buscar a Deus. Eu vou deixar de buscar o carro, vou deixar de me preparar para conseguir conquistar um carro? Não, irmão. Mas eu preciso primariamente entronizar os desejos do meu coração e santificar os desejos do meu coração. Aleluia. E isso é o jejum. O jejum também está relacionado a desejos santificados. Então, só para você ter ideia, a geração está tão corrupta, tão corrompida, que os homens hoje, eles estão tendo a sua característica masculina distorcida por conta daquilo que consomem e daquilo que praticam. Seja na alimentação, seja nos comportamentos, seja nas relações, seja nos lugares onde vai. Então deixa eu te dar uma instrução aqui. Se você gosta de um lugar que lá você encontra um tipo de pessoa, mas que isso não vai gerar em Cristo em você, deixa de ir, cara. Se você, irmão, vai lá na casa da vizinha, só fica falando da vida dos outros, falando de Nequinha, de Jotinho, e que Lula, e que Bolsonaro, e que Moraes, e que o Satanás, pelo amor de Deus, para com isso. Mas vai te corromper, deixa de ir. Não estou dizendo que você precisa deixar de se relacionar, não. Mas eu estou dizendo que você precisa santificar o seu coração, santificar os seus desejos, santificar os seus ouvidos. Mulheres aí que, por causa do vazio da alma, come pastel, pizza. Eu sou bom de boca, eu sou magricela assim igual a você, eu sou bom de boca. Gosto de cozinhar, gosto de fazer um negócio ali na cozinha. Minha esposa não muito, né? Então por isso que Deus deu a ela. Mas assim, gente, só para você ter consciência e clareza, a maior parte da alimentação que nós consumimos hoje não é para nutrir o nosso corpo, é para satisfazer o desejo de a satisfação da carne. Então a gente não come por nutrição, a gente come por prazer. Isso mostra o quão carnais nós somos. Jejum, rapaz, ao invés de você comprar aquela pizza oferta, 50 reais na venda de algum.
As mulheres estão vazias na alma, se sentem rejeitadas hoje pelos maridos, não se sentem amadas, porque engordaram. Entende o que eu estou falando? Por que elas engordaram? Porque elas hoje são escravizadas pelas emoções. Elas são escravizadas pelas emoções. Come. Tudo isso para satisfazer um padrão emocional. E o que é que se produz no meio delas? Mais inferioridade, mais insegurança. Várias doenças. Os ossos se fragilizam por causa da falta de cálcio, por causa do excesso do consumo do refrigerante. Tira esse diabo desse refrigerante da sua vida, rapaz. Pelo amor de Deus. O negócio chupa ali, ó, o cálcio do osso. Aí, ô pastora, ô pastor, ô irmão, ora aqui por mim porque estou com uma dor no joelho. Quando vai ver, tá lá tomando 2 litros de refrigerante por dia. Ah, rapaz, eu estou ruim da saúde, toda hora a minha pressão sobe. Por quê? É emocional? Não. Quando vai ver que a pessoa está comendo, está lá. Só fritura, rapaz. Para com isso, rapaz. Diga para seu irmão, seu prato denuncia se você é puro ou se você é impuro. Eu não quero nem saber, você tem que fazer, você que presta conta. Contemplação, 8ª, né? Contemplação. Escreva aí. Diga para o irmão, guarda o olho. Você sabe por quê? Porque Eva primeiro pecou pelo olhar. Ela viu que o fruto era bom. Porque ela entendeu que o fruto era bom, porque ela botou o olho onde não deveria. Então pare de botar o olho onde você não deve. Para de olhar para aquilo que não lhe pertence. Para de cobiçar. A contemplação é o confronto à cobiça dos olhos. Tudo aquilo que vê, quer. E por querer, dá. Toma, possui. Seja lá o que for. Seja uma mulher que não é sua, seja um homem que não é seu, seja uma roupa, um sapato. Não interessa o que seja, mas para de cobiçar. Porque se olhamos muito para as coisas dessa terra, nós vamos corromper tanto os nossos olhos que não vamos mais conseguir ver o Senhor. Por que não vamos mais conseguir ver o Senhor? Porque só verá a Deus os puros de coração. E tudo o que Davi vê, ele diz isso no Salmo, tudo o que vejo é corrupção e engano. Deito-me para dormir, o pecado encontra-se comigo na cama. Eu queria falar outra coisa aqui, mas eu acho que todo mundo já entendeu. Guarda o olho. Tá certo? Não é? Humildade. A prática da humildade é uma disciplina espiritual. Está relacionado a você confrontar a estrutura de orgulho, de altivez, de arrogância, de soberba e humilhar o seu ego. E só para te fazer entender mais um pouquinho, o orgulho ele é tão sério, mas tão sério, que ele é o primeiro pecado na face da criação de todas as coisas. O primeiro homem a pecar contra Deus foi Adão.
e Eva. Mas a primeira criatura a pecar foi Satanás. E o pecado dele foi o orgulho, o coração altivo. Ele desejou assentar-se onde o Senhor se assentava. E Paulo, ele dá esse conselho: consideres os outros maiores do que vocês mesmos. Então a prática da unidade, ela precisa ser restaurada no nosso meio, porque ela é fundamental para quebrar as estruturas de orgulho, de altivez, de soberba, do ego, tá certo? E aqui eu quero fazer o segundo ato profético. Estou cheio de ato profético hoje, viu, Gabriel? De todas essas disciplinas espirituais aí, aqui eu quero mais me ater ao jejum.